Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa IESB Notícia e hoje o meu convidado é o Sérgio Antônio Militão, que é o bacharel em Direito pelo IESB Prevê e um dos aprovados no 4º Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu pedi para o Sérgio vir até os nossos estúdios aqui para relatar como que foi essa importante conquista para ele, enquanto bacharel do curso de Direito do IESB, para o IESB, que foi uma das instituições, né, que mais aprovou no Brasil, né, e no estado de São Paulo, e aqui na nossa região a primeira acabou ficando em primeiro lugar. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Sérgio, como que foi essa prova da OAB? O 4º Exame Unificado, né, certo? Porque anteriormente as provas eram regionalizadas, né? Exato. Então não dava para ter um parâmetro adequado, né? Havia muita discrepância entre as regiões e a OAB resolveu unificar, os estados foram aderindo, né, à unificação e nós já estamos no 4º Exame Unificado. Como que foi essa prova da OAB, Sérgio? Foi muito difícil? Olha, essa prova eu achei, eu já tinha feito uma anterior, né? E eu achei essa muito mais difícil do que a anterior. Bem mais complicada, eles buscaram, acho que informações, assuntos, né, bem aprofundado, porque ela teve uma alteração nessa última prova. Né, eles diminuíram as questões, sim, né, 20 questões, então eu senti um aprofundamento bem maior na questão objetiva, sim, que é a primeira fase, no caso. Né? Na questão objetiva, né, nas nos questões, testes. Nos testes, exatamente, que a primeira fase são 80 questões, sim, que você tem que escolher dentre as alternativas, dentre as 4. E dificultaram bastante, então. Eu achei, realmente eu achei a mais difícil que eu prestei. Mais até do que a segunda, a parte discursiva? Eu achei a primeira fase mais difícil do que a discursiva. A discursiva, por ser uma área que eu já gostava, né, de fazer, que no meu caso eu peguei a área trabalhista, então eu já tinha me aprofundado um pouquinho mais nessa matéria, então eu achei um pouco mais tranquila a segunda fase. Certo. Né, mas a primeira realmente eu achei pelas as estatísticas das últimas 4 que eu vinha acompanhando, até mesmo para os estudos, sim, eu achei essa última a mais difícil. No caso, a primeira fase. A primeira fase. Os testes, né? Os testes. E a segunda fase, Sérgio, ela é composta por questões discursivas, né? Mas parece também que houve uma mudança de uns tempos para cá, no sentido de que não é aquela pergunta e resposta, né? Na verdade, é um problema que você tem que solucionar, é isso? Exatamente. Hoje, a segunda fase, ela compõe-se de 4 questões discursivas, sim, e uma peça prática, né? Uma peça processual. E dentro, as questões, ela não é ela é subdividida hoje entre A e B normalmente, ou até C, dependendo a complexidade. Então, ela faz um problema, e nesse problema você tem lá 3 indagações para você responder, discursivo. Você tem 30 linhas para responder essas indagações. E elas, no seu entender, acho que para você comentou que caiu na área trabalhista, então para você foi mais tranquilo. Assim, não que foi fácil, realmente ela não é fácil. Graças a Deus eu me aprofundei um pouquinho mais nessa área, na área trabalhista, então em comparação com a primeira, que você tem que estudar toda uma gama grande de matérias, né, que é toda a matéria do direito, sim, de todas as áreas, tanto a área processual quanto a área enquanto a material, né, que a gente fala, sim, que é a parte mais teórica e depois a parte prática, né? Sim. Então também abrange na primeira fase, de todas as matérias. Então essa primeira fase realmente eu achei mais difícil do que a segunda. Mas a segunda, Sérgio, o candidato ele opta então pela área que ele quer seguir, é isso? Exatamente. Na segunda fase tem opções, né? Você pode fazer hoje a trabalhista,
a área civil, né, processual civil, a área penal, Sim. a área tributária, a área administrativa. Então abre um leque. Abre um leque. Né? Então você estuda uma matéria só na segunda fase. Né? A segunda fase você normalmente é a matéria que você se identifica mais, né? Sim. Ou uma matéria que você acha que está melhor naquele momento. Então você escolhe já no início, quando você faz a inscrição, você já define que a segunda fase você já opta pela matéria específica, a área específica. Você vai fazer ali um trabalho bem aprofundado de área processual, né? Processual e prática. Sim. Porque você faz também, além dessas 4 questões, a peça prática, que é um caso, normalmente é um caso bem complexo. E ultimamente a OAB vem fazendo casos longos, né? E bem complexos. Então, você tem que estar muito bem preparado. Tem que estar bem preparado para essa segunda fase, né? A primeira fase, apesar, no meu caso, de achar um pouco mais difícil a primeira, mas a segunda você tem que estar muito bem preparado naquela área específica. Na área que você escolheu. Escolheu, porque senão... Tem que estar muito seguro, é isso que você quer dizer. Exatamente, tem que estar seguro, porque o caso é bem prático mesmo, é um caso, são quase umas 30 linhas desse caso prático. E você tem que analisar, identificar o problema e aí responder a indagação que eles querem. E aí, também dependendo do gabarito, que você segue um gabarito naquela questão. Você não pode escolher a resposta que achar mais interessante. Você tem que escolher de acordo com o gabarito da banca examinadora, né? É até bom você tocar nesse assunto, né, Sérgio? Até para os nossos acadêmicos de Direito do IES, para eles entenderem, então, que ao longo do curso você tem que se identificando com uma área, certo? Ou trabalhista, ou civil, ou penal, né? Tributário, que você vai, na segunda fase, optar. Quer dizer, além de você ter que se preparar muito bem, em termos globais, gerais, né? Porque tem a primeira fase, na primeira fase cai todas as áreas, né? Aí na segunda, então, você... passando pela primeira, você tem que fazer a opção e tem que, portanto, existir uma identidade entre aquilo que você cursou na faculdade, né, ao longo do curso, e aquilo que você pretende exercer de profissão, é isso? Exatamente isso. Porque a segunda fase, ela já basicamente são casos do dia a dia mesmo do advogado, né? Sim. Que eles dão casos muito práticos, coisas... os problemas são do dia a dia. O advogado que faz uma prova daquela, da OAB no caso, ele com certeza ele tem condição hoje de atender, né, o seu cliente, naquela área específica que ele está. Porque hoje, para realmente passar na OAB, você tem que estar muito bem preparado na área prática, na área específica que você escolheu. E a sua opinião, Sérgio, sobre a prova da OAB? Que nós temos essa polêmica, né, inclusive dentre os bacharelandos, né? Poxa, eu acho que não deveria ter essa prova, né? Isso está sendo, inclusive, alvo até lá no Supremo Tribunal Federal, se é constitucional ou se não é constitucional você fazer o exame de suficiência. Hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, nós temos exame de suficiência em 2 áreas, que é o direito e as ciências contábeis, que também tem exame de suficiência. As demais áreas não têm. A medicina, por exemplo, o bacharel em medicina faz a residência e já vai para o mercado de trabalho, né? Está apto ao mercado de trabalho, não faz a prova, né? Existe até uma corrente do Conselho Federal de Medicina que apoia a existência de uma prova, né? Mas como que você vê a necessidade ou não sei qual que é a sua opinião, nós vamos saber agora, né? A necessidade ou não de se fazer uma prova para o exercício da profissão? Olha, assim, eu participei nos últimos meses de alguns sites de relacionamento, discutindo exatamente essa obrigatoriedade ou não, né? Eu entendo hoje que realmente tem que ter, realmente tem que ter a prova, né? Mas uma prova bem justa. Uma prova justa que não... Como, assim, porque a discussão foi das últimas provas, que eles fizeram uma prova muito extensa, né, e muito difícil também. Realmente, não que ela... E até mesmo a correção da segunda fase, a discussão maior dos bacharéis foi que
que não era bem justa. Então, o gabarito que eu falei, que era ser seguido, eles não entravam nos detalhes que eram cobrados. Ou até, assim... Houve até uma mudança, né, Sérgio, se eu não me engano, de quem preparou a prova, né, de quem prepara a prova da OAB. Exatamente. Era não me recordo qual... Era o CESP. O CESP, né? O CESP, se eu não me engano, CESP é da UNB, né? Da UNB, de Brasília. E aí, Brasília. Agora está pela FGV. Se eu não me engano, as últimas 3 já foram pela FGV, né? Sim. A FGV que faz. Então, exato. Justamente por essa polêmica, porque estava ficando muito complicado. Eles não estavam fazendo uma prova considerada justa, né? Até pelos grandes estudiosos da área jurídica mesmo, eles vinham batendo contra, né? Exagerando. Né? Exagerando. Assim, apertando demais, né? Apertando muito, exatamente. Mas assim, na minha opinião, eu acho que deve ter, mas uma prova que realmente avalie o aluno. Mas assim, dentro da realidade dos currículos dos cursos de Direito. Exatamente, dos cursos de Direito. Porque existe aquela polêmica da reserva de mercado também, do advogado. Eu vi algumas manifestações de bacharéis que prestaram, né? Justamente colocando isso. Fala, pô, você tinha coisa ali que eu não vi na faculdade. Exatamente, né? Exatamente. Ou seja, fazer algo dentro da realidade das faculdades de Direito, né? Exatamente. Eu mesmo fiz uma prova anterior também que eu não passei, que eu realmente fiquei na segunda fase, por ser uma prova muito extensa, que o aluno não conseguia nem pelas as horas estabelecidas para você realizar a prova, pela quantidade de assuntos abordados, você não conseguiria terminar a prova. Uhum. Né? Então, eram 5 questões na época, hoje mudou para 4, e mais a peça prática. E aí você tem um limite de linhas que você tem que atingir, no limite máximo. Então, e a prova era tão extensa que se você fosse responder todas as indagações, você não conseguiria impor ali. Então, esse tipo de prova que eram mais rebatidas tantos os cursinhos, né, as faculdades também de Direito que rebatiam e eram contra. Né? E acho que assim, pelo que eu vi em todos esses sites de relacionamento, tanto na internet como em cursinhos, eles sempre prezam pela prova sim, mas pela uma prova justa, que tenha o candidato tenha a condição de fazer. Adequada, né? Adequada, exatamente, dentro da realidade e também dentro do dia a dia do advogado, né? Então até interessante, porque, por exemplo, a Getúlio Vargas, é claro que não é a escola de Direito da Getúlio Vargas que prepara, né? Um instituto que ela possui, que é especializado aí no preparo de provas para concursos, né? Concursos jurídicos. Então, até porque a Getúlio Vargas, a de São Paulo ficou à frente do IESB, mas a do Rio ficou atrás no ranking nacional, certo? Então, até para que vocês entendam da lisura, né, desse ranking, certo? Ou seja, o Instituto da Getúlio Vargas é quem prepara a prova, tá? Mas até os próprios acadêmicos da Getúlio Vargas também passaram pelo crivo, né? Sendo que a Getúlio Vargas de São Paulo ficou à frente aí do IESB, a Escola de Direito, né? Certo? E a do Rio de Janeiro ficou atrás. Acho que foi a Getúlio Vargas, né? Foi a Getúlio Vargas aqui em São Paulo, não, acho que a Getúlio Vargas ficou atrás de São Paulo. Ficou, porque aqui em São Paulo quem ficou à frente do IESB foram as conhecidas, foram o Mackenzie, certo? E a USP é pública, né? A USP e a Unesp de Franca são públicas, o Mackenzie e teve uma outra também conhecida, a PUC. A PUC de São Paulo ficou à frente, se não me engano, do IESB. A PUC de Campinas ficou atrás, certo? Se não me engano foi essa. Então até a Getúlio Vargas de São Paulo também acabou ficando atrás, mostrando até a lisura de todo o processo da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Como eu acompanhei todo esse processo, até da mudança da CESP com a FGV, hoje essa última prova, eles até chegaram a um consenso que ela foi justa, né, uma prova justa, porque o candidato tinha condição de responder
dentro do limite de linhas e de tempo, né? Então eles fizeram uma prova mais justa. Não com grau de dificuldade, lógico, ainda é bem elevado. Eu ouvi algumas manifestações que estava bem difícil. Estava bem difícil. Eu, sinceramente, a primeira fase eu achei muito mais difícil do que todas as outras provas. Sim. Muito mais difícil. A segunda, eu acho pelo fato de não que ela estava fácil, ela estava também muito difícil, né? Mas era uma prova pelo menos justa no sentido que o aluno teria, o candidato tem... Resolutividade, né? Ele conseguiria, ele resolver. Tinha o tempo e ele tinha o espaço, porque pelas indagações específicas que você precisava ter para obter a aprovação. Mas não que estava realmente fácil. Eu achei ela um pouco mais fácil a segunda fase, no sentido porque já tinha me aprofundado muito nessa área que eu escolhi, que no caso foi o trabalho, né? E a faculdade, Sérgio, o IESB, o que o IESB contribuiu na sua formação? Você acha que o que foi ministrado para você na instituição, né, contribuiu de sobremaneira para que você obtivesse sucesso logo ao término do seu curso, já conseguir tirar a carteira? Olha, com certeza, isso aí eu não tenho dúvidas. O IESB ele tem um plano de ensino no direito, né? Tanto é que eu pesquisei alguma antes de fazer e ela estava dentro de um padrão que eu achava interessante. Quando eu entrei, ela era iniciando, estava no primeiro ano, né? É nova, é nova. Então eu ainda estava, sinceramente, receoso nesse sentido. Mas pela credibilidade que a própria instituição tem, sim, lógico, me fez também escolher pelo IESB. E ela com certeza, sim, me deu a base para poder atingir o objetivo hoje, graças a Deus, de passar no exame, que é um exame que muitos bacharéis do Brasil inteiro buscam, né? E realmente está difícil. A gente acompanha, vem acompanhando essa luta dos bacharéis, né? Na tentativa de passar, e realmente cada vez eles estão apertando um pouquinho mais, certo, né? Deu uma melhoradinha agora, né, Sérgio? Porque parece que no exame anterior teve um índice de aprovação de, acho que foi 10%, menos de 10%. E agora pulou para 14%, quase 15%. Na verdade, ela voltou ao que sempre está, basicamente, a média é de 15%, 18%, até 20% no máximo, né? Então, a penúltima realmente foi muito puxada. Reclamaram bastante. Então, por isso que nessa segunda até acreditamos que tenha sido esse fato deles terem sido um pouco mais justo no sentido de tempo que eu falo, né? Sim. Porque a briga, né, dos bacharéis e dos cursinhos até, que justamente que ela não era justa. Eles apertavam demais no sentido de extensão de prova, de dificuldade, grau de dificuldade também. Tem que ter a chamada dosimetria também, né? Se eu dou uma prova mais difícil, eu preciso ter um tempo maior também para que possa ter a resolução, né? Então tem que dosar isso aí, certo? Quer dizer, se o meu tempo são 4 horas, por exemplo, né, para fazer a prova, eu preciso ter uma dose, vamos dizer assim, de dificuldade. Exatamente, dentro desse padrão. Sim. Né? Porque antes eles estavam meio perdidos. Eu acho que até, tanto é que mudaram, justamente acho por isso, né? A FGV entrou e ela vem a cada vez, pelas essas 4 últimas, ela aprimorou, e vem aprimorando, porque a FGV realmente é uma instituição séria, né? De credibilidade. De credibilidade. Então eles também assistem todo esse debate contra e a favor também da OAB, né? Então eles estão por dentro desse... E outra coisa importante até que nós estávamos comentando antes aqui de iniciar o programa é a questão da estatística, né, Sérgio? Porque eu até verifiquei no segundo exame, acho que foi o segundo exame unificado, o IESB está entre as primeiras lá, porque nós tivemos 2 alunos, né, que prestaram a prova, dos 2, um passou, então nós tivemos 50% de aprovados. Então, nós somos uma das melhores do Brasil, ali entre as 10 melhores do Brasil, tá? Mas o que a OAB fez
no quarto exame, até para ser justo com as instituições de ensino, soltou o ranking, né? E considerou aquelas as instituições que tiveram 10 ou mais do que 10 candidatos inscritos na entendeu? Até para ter um parâmetro aí adequado, né? Senão fica um negócio um padronizar pouco, também. Sim, né? Senão fica um pouco distorcido, né? Tá? O IESB teve 2 candidatos no segundo exame unificado, porque eram os primeiros que se formaram, né? Certo? Exatamente. Nós tivemos agora formaturas que da quarta ou terceira turma, se não me engano. Então, daí a razão do baixo número de pessoas na época, né, do segundo exame unificado, estarem prestando. Nesse aqui, nós já tivemos 20 alunos prestando a prova, né, e tivemos um percentual de 25% de aprovação, que colocou o IESB entre as 100 melhores faculdades do Brasil, e colocou ela também entre as 10 melhores do estado de São Paulo e a primeira na região central do estado de São Paulo, que deixa todos nós muito felizes. Acho que vocês alunos também, né? E você agora na condição de ex-aluno, acho que, né, para se ter orgulho, né, Sérgio? Com certeza, com certeza. Da instituição onde você cursou, né? É bom. Hoje a gente vê na mídia, né, nos jornais saindo o IESB no ranking, né? Sim. Esse ranking atingido, então a gente se sente orgulhoso também de ter participado, de ter estudado nessa instituição. E hoje que ao meu ver, não, ao ver de todos os bacharéis, é uma prova que todos os alunos dependem dela, né? Sim. Tem que passar, senão você não pode advogar, exatamente, você só é um bacharel. E você vê a aprovação e ser aprovado também, né, dentre um ranking desse, é motivo de orgulho, com certeza. Bom, todos nós ficamos felizes, o professor Duda ficou assim extasiado, o professor Zé Luiz também ficou muito feliz, né? Nós da direção do Dr. Edson Cardia, que assumiu a coordenação recentemente também, o Dr. Fernando Helene, né, que foi o nosso coordenador, quem estruturou todo o curso de Direito, né, que é o nosso promotor de Justiça da Cidadania aqui de Bauru, também ficou muito feliz. Então, realmente, a nossa comunidade acadêmica ali está em festa, né, certo? Por conta do sucesso que vocês tiveram nesse exame da OAB, que a gente espera que esse percentual, inclusive, né, Sérgio, vá aumentando cada vez mais, né? Certo? Eu acho que é um dever até da instituição, né, proporcionar isso para os seus alunos, ou seja, buscar alternativas, né, de aumentar ainda mais esse percentual. É claro que não depende só da instituição, exatamente. Você depende do aluno, exatamente, né, Sérgio? Acho que você deve ter se dedicado, você deve ter... Não, com certeza. Né, como você falou, olha, eu me interessei pela área trabalhista e me aprofundei, né, certo, nesse assunto. Então depende muito também dos alunos, não é isso? Não, com certeza. A faculdade por si só, qualquer uma, pode ser a USP, que Sim. é a particular, a mais famosa, que é de São Paulo. A pública, particular, a pública é a mais famosa. Se o aluno não fizer nada com nada, realmente não vai dar certo, porque a prova realmente, quem não sabe, né, eu não digo o mínimo necessário, eu até digo um pouco a mais do que isso. Tem que saber, hoje você tem que estar preparado para um nível um pouco acima do mínimo necessário, né, porque só o mínimo você não consegue passar no exame da ordem, que ela realmente hoje está muito difícil. Você estudou muito, Sérgio? Seja sincero. Olha, eu levei a faculdade a sério. Ah, isso é importante, hein? Isso é importante. Eu trabalhava de dia, estudava à noite. Então, e mesmo assim, levando a sério, eu tive que estudar, né, logo quando eu terminei a faculdade, eu tive que estudar, me aprofundar mais. Sim. Porque realmente, por falta de tempo durante o curso, né, que eu trabalhava de dia e à noite estudava, então eu não tinha muito tempo para estudar, porque além do que é dado em aula, porque você depende também de você se dedicar nas matérias, quer dizer, em todas as matérias, não só na específica, mas na específica para a segunda fase. Mas tem que se dedicar, o aluno por si só também tem que buscar o conhecimento
né, estudar muito, porque... Conhecimento ali paralelo, né, às aulas. Paralelo às aulas, né, complementando as aulas. Eu falo muito isso para os alunos, né, olha, procure maximizar a sua ida lá na faculdade. Exatamente. O aluno que vai para a faculdade, tá, que vai para a escola e presta atenção realmente na aula, se concentra, né, ele vai ter muito menos dificuldade em qualquer prova. Você concorda? Isso com certeza. E vai sobrar mais tempo para ele, para lazer, para família, né? Certo? Basta apenas ele estar focado, concentrado naquele momento que ele está ali diante do professor, né? na comunidade acadêmica, no ambiente acadêmico, não é isso? Tentar absorver o máximo possível ali, porque normalmente... Explorar, né, o professor. Explorar também. O professor, é lógico. E o IESB, no caso, é noturno, então a maioria dos alunos trabalham, né, durante o dia. Então, eu via lá, pelo menos a nossa sala, a minha turma era muito, uma pessoa mais madura, né, então ela era super concentrada. Sim. Então isso também facilitou bastante, mas mesmo assim, o aluno que leva a sério, ele vai depender de um esforço além ainda do que só nas aulas, para poder prestar essa prova da OAB, que realmente a prova ela não está fácil, não é também esperar só ir lá assistir a aula que você vai passar, não é assim, né? Você tem que prestar atenção também e estudar um pouquinho por fora, um pouquinho não, bastante. Então tá aí a dica do Sérgio Antônio Militão. O Sérgio foi um dos nossos alunos, né, certo, aprovados aí no 4º exame unificado da OAB, com muito sucesso, já logo está pegando sua carteira lá, né, Sérgio, na OAB, já requeriu, já né? dei entrada, já fiz o requerimento, agora é só mais uns 20 dias deve chegar a carteira. E nós fizemos uma contagem, viu, Sérgio, se não me engano, se nós formos pegar o resultado do 3º exame e do 4º, né, nós contabilizamos ali 14 alunos aprovados. Ou seja, se a gente fizer aí uma outra estatística, pegar os dois... Deve aumentar aumenta a porcentagem do IESB e coloca o IESB lá mais acima ainda, certo? Então, eu gostaria muito de agradecer aqui o Sérgio Antônio Militão. Ele veio ao meu convite aqui aos nossos estúdios, justamente para conversar com você, telespectador, conversar com você que está aí aluno do IESB, também está lá cursando Direito, e mostrar como foi essa prova da OAB do 4º exame unificado e dar o recado, olha, precisa estudar, né, Sérgio? Não tem milagre, né? Não tem milagre, não. E a prova, né, ela tende a reprovar mesmo, acho que eles tendem a tentar a reprovação o máximo que puderem, né? Eu acho que é por aí mesmo. E as faculdades, viu, Sérgio, elas estão pressionando, né, para que haja a inclusão de mais perguntas, questões das disciplinas fundamentais, como sociologia, economia, né, ciência política, antropologia. Eles estão pressionando e parece que a Getúlio Vargas já sinalizou analisar, que vai atender. Vai analisar, né? Exato. Esse pedido, contexto, né, o pedido. Tá ótimo, Sérgio. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E eu gostaria de lembrar você, telespectador, que o vestibular do IESB já está marcado para o dia 30 de outubro, às 10 horas da manhã, um domingo, né? As inscrições já estão abertas. Vocês podem fazer as inscrições pelo site, lá tem a inscrição online, né? Certo? Você pode fazer pelo site, não tem custo algum, não tem tarifa, não tem nada. Faça a sua inscrição para um dos 12 cursos do IESB, né? Hoje nós estamos com 12 cursos, tem 2 cursos novos aí, que é Gestão de Recursos Humanos e o Produção Publicitária, né, que estão entrando agora, né, para 2012. Portanto, 12 cursos o IESB está oferecendo para você que quer cursar uma instituição séria, que quer cursar uma instituição que aprova, né, bastante na OAB, não é isso, Sérgio? Não só no curso de Direito, mas os cursos, por exemplo, a gente tem muito orgulho do curso de Pedagogia nosso. É um dos primeiros, É um dos primeiros também aí no exame do ENAD, né? Concorre com a Unesp aqui de Bauru. O nosso curso de Design também concorre diretamente com a Unesp de Bauru no curso de Desenho Industrial, né? Muitos alunos do Design premiados, né?
No curso de Ciências Contábeis nós temos ex-alunos já na KPMG, que é uma grande empresa de consultoria do país, né? E nos cursos de administração também nós temos alunos, ex-alunos que estão em grandes multinacionais. Eu falei do curso de Pedagogia, mas o curso de Pedagogia aprova muito em concursos públicos, né? Da rede estadual, da rede municipal, também um outro orgulho para nós. E realmente o IESB está de parabéns, né? Por todo esse trabalho que está sendo feito e que vai continuar sendo feito com maior seriedade possível, não é isso, Sérgio? Eu agradeço o convite realmente de participar desse debate, né, do assunto OAB, e eu estou muito feliz mesmo, e com certeza o IESB me auxiliou nessa grande meta que eu tinha para minha vida. Muito sucesso para você, Sérgio, tá? Agora já advogado, né? Meus parabéns a você, que você tenha muito sucesso na sua carreira. Obrigado. E eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.